O e-mail chegou às 7 da manhã de uma sexta-feira. Assunto: urgente. Sistema principal travado. Necessitamos contato imediato. Era de Vinícius Cardoso, o diretor financeiro. O mesmo homem que 90 dias atrás me entregou a carta de demissão com um discurso ensaiado sobre otimização de custos operacionais. Eu estava tomando café na varanda do meu apartamento em Florianópolis quando li a mensagem. O tom era de pânico mal disfarçado. Fernanda, o sistema ERP travou completamente. Nenhuma nota fiscal está sendo emitida. Nenhum pagamento está sendo processado. Já são 48 horas de paralisia total. A Receita Federal está aplicando multas por hora. Precisamos urgentemente da sua ajuda. Eu tomei mais um gole do meu café, saboreando o momento. Respondi em 2 linhas. Minha taxa de consultoria emergencial é R$8.000 por dia. Mínimo 10 dias. Contrato assinado e pagamento adiantado de 50%. Disponibilidade a partir de segunda-feira. Enviar. O gosto daquele café nunca foi tão doce. Mas para vocês entenderem por que aquele e-mail me deu tanta satisfação, por que eu não senti nenhum pingo de culpa ao cobrar R$80.000 para consertar o sistema que eu mesma tinha construído, vocês precisam conhecer a história completa. Precisam entender como uma analista de sistemas se tornou indispensável e como uma empresa achou que podia descartá-la para economizar R$30.000 por ano. Meu nome é Fernanda Ribeiro, tenho 38 anos e até 3 meses atrás eu era a coordenadora de sistemas da Logimaster Transportes, uma empresa de logística e distribuição sediada em Joinville, Santa Catarina. A Logimaster não era gigante, mas tinha uma operação respeitável. Frota de 220 caminhões, 1.500 funcionários, operando em 7 estados do Sul e Sudeste, com faturamento anual na casa dos R$150 milhões. Eu entrei na Logimaster em 2016, contratada pelo então diretor de TI, Antônio Moraes, um profissional experiente que tinha vindo do setor bancário e realmente entendia de infraestrutura crítica. A empresa estava em um momento de transição tecnológica complicada. Eles usavam um sistema legado dos anos 2000, uma colcha de retalhos de softwares diferentes que não conversavam entre si. Um programa para gestão de frota, outro para faturamento, outro para recursos humanos. Planilhas Excel para controle financeiro. Era um caos operacional que gerava retrabalho, erros constantes e vulnerabilidade de segurança. Antônio me contratou especificamente para liderar a implementação de um sistema ERP, integrado que centralizaria todas as operações da empresa. Não era comprar um sistema pronto de prateleira. Esses custavam milhões e raramente atendiam às especificidades do setor de transportes. A missão era desenvolver uma solução customizada, adaptada exatamente às necessidades da Logimaster. Passei 4 anos da minha vida construindo aquele sistema. Eu tinha uma equipe pequena, apenas 3 desenvolvedores, mas todos muito competentes. Porém, a arquitetura central, a lógica de integração entre os módulos, as regras de negócio complexas, as validações fiscais que precisavam estar em conformidade com a Receita Federal, tudo isso passou pelas minhas mãos. Cada decisão crítica de design foi minha. Eu não apenas gerenciava o projeto, eu era o cérebro técnico por trás dele. A complexidade não estava só em fazer os módulos funcionarem isoladamente. O verdadeiro desafio era a integração perfeita entre logística, fiscal, financeiro e recursos humanos em tempo real. Quando um caminhoneiro entregava uma carga, o sistema precisava automaticamente atualizar o status da entrega, emitir a nota fiscal com todos os impostos calculados corretamente para aquele estado específico, gerar a comissão do motorista, atualizar o controle de manutenção do veículo com base na quilometragem e ainda enviar os dados para o sistema da Receita Federal via SPED. Tudo isso em questão de segundos, sem margem para erro. Mas aqui está o detalhe que se tornou absolutamente crucial. Por questões de segurança da informação e para proteger a propriedade intelectual da empresa, eu implementei uma arquitetura de segurança em camadas com uma lógica muito específica. O core do sistema, o núcleo que processava todas as transações críticas, usava uma combinação de algoritmos de validação e tokens de autenticação que eu mesma desenvolvi. Não era padrão de mercado porque não precisava ser. Funcionava perfeitamente para nossas necessidades e era mais seguro por ser proprietário. A documentação técnica existia, claro,
mas era documentação de usuário, de processos operacionais, de fluxos de trabalho. A documentação da arquitetura profunda, dos algoritmos de validação fiscal, da sequência exata de inicialização dos serviços interdependentes, dos procedimentos de recuperação de falhas críticas, isso estava na minha cabeça, e em anotações técnicas que eu mantinha em um repositório pessoal privado. Antônio sabia disso. Ele nunca me pressionou para documentar tudo, porque entendia que, enquanto eu estivesse na empresa, o sistema estaria seguro. E eu estava comprometida, não tinha planos de sair. Ganhava bem, tinha autonomia, era respeitada. O sistema entrou em produção plena em janeiro de 2020, substituindo completamente o caos de softwares legados. A transição foi impecável. Nos 4 anos seguintes, aquele sistema processou mais de 2 bilhões de reais em transações sem uma única falha crítica. A eficiência operacional da empresa aumentou em 35%. Os erros de faturamento caíram de uma média de 200 por mês para menos de 5. A conformidade fiscal passou de 80% para 99,8%. Eu estava confortável, tinha respeito da equipe, confiança da diretoria, um salário de R$16 mil mensais que era justo para minha responsabilidade. Era o trabalho ideal. Até que Antônio se aposentou em dezembro de 2023 e a diretoria decidiu não contratar um substituto para ele. A justificativa veio do novo CFO, Vinícius Cardoso, um homem de 43 anos formado em economia, vindo de uma multinacional onde tinha liderado processos de reestruturação financeira. Vinícius era obcecado por números, por margens de lucro, por eficiência de custos. Em sua primeira apresentação para o conselho, ele mostrou gráficos demonstrando que a área de TI representava 4,2% do custo operacional da empresa e que esse número estava acima da média do setor. Sem Antônio para me proteger politicamente, eu passei a reportar diretamente para Vinícius. E foi aí que começou o problema. Na primeira reunião individual que tive com ele 2 semanas depois que assumiu, Vinícius foi direto ao ponto. Fernanda, revisando os custos do departamento de TI, identifiquei que seu salário representa 23% do orçamento total da área. Para uma posição de coordenação, isso está acima do que considero razoável. Vou precisar que você justifique esse valor. Expliquei tudo. O sistema que eu tinha construído, a complexidade técnica, minha responsabilidade pela operação crítica da empresa inteira. Vinícius ouviu com expressão impassível e disse apenas: "Vou analisar." Nos 2 meses seguintes, percebi mudanças sutis. Vinícius começou a questionar cada pequena despesa de TI, cortou o orçamento de treinamento, negou a contratação de um analista adicional que eu tinha pedido e começou a fazer perguntas técnicas sobre o sistema que demonstravam claramente que ele estava avaliando se seria possível substituir-me por alguém mais barato. Em março de 2024, uma quinta-feira que ficou marcada na minha memória, Vinícius me chamou na sala dele. Estava acompanhado de Débora Martins, a gerente de RH, uma mulher na casa dos 30 anos, sempre profissional e distante. "Fernanda, obrigado por vir", Vinícius começou sem cerimônia. "Vou ser direto porque ambos temos agendas ocupadas. A empresa está passando por uma revisão estrutural de custos. Identificamos que podemos reduzir significativamente os custos da área de TI, terceirizando algumas funções e redistribuindo outras. Sua posição está sendo eliminada como parte dessa reestruturação." Fiquei em silêncio por um momento, processando. Ele estava me demitindo para economizar R$16 mil por mês, numa empresa que faturava 150 milhões por ano. "E o sistema ERP?" Perguntei, mantendo a voz controlada. "Quem vai gerenciar a operação?" Vinícius ajeitou os papéis na mesa, evitando meu olhar. "Já contratamos uma empresa de suporte técnico terceirizada, a Tech Support Solutions. Eles têm experiência com sistemas ERP e vão assumir a gestão por um custo mensal de R$7 mil, representando uma economia de 56%. Tech Support Solutions. Eu conhecia de empresa. Era uma dessas provedoras de TI genéricas que ofereciam suporte técnico básico para PMIs, boa para resolver problema de impressora travada ou resetar senha, completamente inadequada para gerenciar um sistema crítico customizado como o nosso. "Vinícius, com todo respeito, você está cometendo um erro grave. O sistema que eu desenvolvi não é um ERP de prateleira. É altamente customizado, com lógicas proprietárias complexas. Uma empresa de suporte genérico não vai conseguir gerenciar quando algo der errado." Ele finalmente me olhou,
com aquela expressão de CFO que acha que tudo é substituível se o preço for menor. Fernanda, eu aprecio sua preocupação, mas não acredito que nenhum sistema seja tão complexo que não possa ser mantido por profissionais competentes com a documentação adequada. A Tech Support tem certificações, referências excelentes. A documentação não cobre todos os cenários críticos, avisei. Existem dezenas de situações que exigem conhecimento profundo da arquitetura interna. Se o core travar, Vinícius me interrompeu com um gesto de mão. Essa conversa não é uma negociação. A decisão está tomada. Débora vai explicar os termos da rescisão. Vamos pagar todas as verbas conforme a lei, claro, mais 30 dias de aviso prévio, indenizado como demonstração de respeito pelos seus anos de serviço. Respeito. Ele usou a palavra respeito enquanto me demitia para economizar R$9.000 líquidos por mês. Débora me entregou o envelope. Eu peguei, abri, li a carta de demissão. Assinei o que precisava ser assinado e disse apenas uma coisa antes de sair. Quando o sistema travar, e ele vai travar, vocês vão se arrepender dessa decisão. Vinícius sorriu. Aquele sorriso condescendente de executivo que acha que está sempre certo. Se algo acontecer, temos backups, contingências, contratos de SLA com a Tech Support, mas agradeço a preocupação. Saí da LogiMaster naquele dia com uma caixa de pertences pessoais e uma certeza absoluta. Aquilo ia terminar em desastre. Não porque eu desejasse, mas porque eu conhecia as fragilidades daquele sistema. Sabia exatamente onde estavam os pontos de falha que exigiam intervenção manual especializada. E sabia que nenhuma empresa de suporte terceirizado conseguiria identificar e resolver esses problemas sem o conhecimento profundo que só eu tinha. Você já passou por isso? Já foi demitido numa tentativa míope de cortar custos, substituído por uma solução mais barata que não tinha a menor condição de fazer seu trabalho? Se você está sentindo essa mistura de raiva e satisfação antecipada agora, sabendo que o desastre está chegando, eu te convido com todo carinho a se inscrever no canal. Deixe um comentário me dizendo o que você está achando até agora, porque a vingança que está vindo não é pessoal, é técnica, é profissional e vai ser cara. As primeiras 6 semanas foram tranquilas. Recebi minha rescisão, tirei 2 semanas de férias reais que eu não tinha tirado em 4 anos e comecei a explorar o mercado. Recebi 5 propostas de emprego excelentes. Minha experiência em sistemas ERP customizados era valiosa, mas decidi não aceitar nenhuma imediatamente. Não sei se era intuição ou se era conhecimento técnico, mas eu tinha certeza de que ia receber uma ligação da LogiMaster muito em breve. Na 7ª semana após minha saída, recebi uma mensagem no WhatsApp de Bruno Costa, um dos desenvolvedores da minha antiga equipe. Bruno era leal, discreto e tinha sido genuinamente triste com minha demissão. Fernanda, só para você saber, a Tech Support está apanhando. Não conseguem entender a lógica dos tokens de validação. Já tiveram 3 incidentes pequenos essa semana que eles demoraram horas para resolver. Vinícius está começando a ficar nervoso. Agradeci a informação, mas não comentei nada além disso. Não era meu problema. Não mais. 2 semanas depois, Bruno me mandou outra mensagem. A coisa está feia. Sistema de emissão de notas fiscais ficou instável ontem. Perdemos um dia inteiro de faturamento. A Tech Support não sabe o que fazer. Tentaram resetar os servidores e pioraram. Vinícius está surtando. Jay, eu conseguia visualizar a cena perfeitamente. Técnicos de suporte genérico tentando aplicar soluções padrão em um sistema que não era padrão. Cada tentativa de consertar, provavelmente criando mais problemas. Era questão de tempo. E então, na 13ª semana após minha demissão, numa quinta-feira, aconteceu. O sistema travou completamente. Não foi instabilidade, não foi lentidão, foi travamento total. O core parou de processar transações, nenhuma nota fiscal sendo emitida, nenhum pagamento sendo processado, 200 caminhões parados em terminais de carga porque não conseguiam gerar documentação de transporte, 1.500 funcionários sem conseguir acessar o sistema de ponto eletrônico. Bruno me ligou naquela quinta à noite, voz tensa. Fernanda, é o pior cenário possível. O núcleo do sistema travou. A Tech Support tentou reiniciar os serviços na sequência padrão e o banco de dados entrou em estado de inconsistência. Agora nada funciona. Já são 8 horas de paralisia. A Receita Federal está aplicando multa por nota fiscal não emitida no prazo. Clientes estão ameaçando romper contratos porque as entregas estão paradas. E o que a Tech Support está dizendo? Perguntei.
que nunca viram um sistema com essa arquitetura, que não conseguem entender a lógica de validação, que precisariam de semanas para fazer engenharia reversa do código. Fernanda, eles estão pedindo para eu tentar consertar, mas eu não sei. Eu nunca mexi no core. Só você entendia aquela parte. Bruno, você não tem obrigação de consertar isso. Você não é pago para isso. Eu sei, mas o Vinícius está desesperado. Ele já perguntou se eu tinha seu contato. E você deu? Não. Disse que não tinha. Mas acho que ele vai te procurar de qualquer jeito. Na manhã seguinte, sexta-feira, o e-mail chegou. O e-mail que abre essa história. O pedido desesperado de Vinícius. Eu respondi com minha proposta. R$8.000 por dia, mínimo 10 dias, 50% adiantado. E esperei. A resposta veio em menos de 2 horas. Um e-mail formal do departamento jurídico da Logimaster com um contrato de prestação de serviços de consultoria emergencial anexado. Eles tinham aceitado todos os termos. R$40.000 seriam depositados antecipadamente. Início dos trabalhos na segunda-feira. Só que tinha um problema. Era sexta-feira. E o sistema já estava travado há mais de 48 horas. Vinícius me ligou pessoalmente, voz tensa. Fernanda, o contrato está enviado, mas não podemos esperar até segunda. Cada hora de sistema parado está custando R$200.000 em multas e contratos cancelados. Por favor, preciso que você comece hoje. Vinícius, minha proposta foi clara, contrato assinado e pagamento adiantado. O pagamento não vai cair hoje porque é sexta à tarde e os bancos já fecharam. Mas eu te garanto pessoalmente que segunda-feira de manhã o dinheiro está na sua conta. Garantia pessoal não é garantia contratual, respondi friamente. Mas vou fazer o seguinte, eu começo hoje, remotamente, mediante um adiantamento pessoal seu via Pix de R$10.000, não reembolsável, independente do pagamento contratual posterior. É isso ou segunda-feira? Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a respiração pesada dele. R$10.000 do meu bolso? Você me demitiu para economizar. Agora cada hora custa 200.000 para as empresas. Faça as contas, Vinícius. 10.000 é barato. 5 minutos depois, meu celular apitou. Transferência recebida. R$10.000. Vinícius Cardoso. Liguei meu notebook e acessei o sistema remotamente usando minhas credenciais antigas, que, surpreendentemente, ainda estavam ativas. Outro sinal da incompetência da Tech Support, que deveria ter desativado todos os acessos de funcionários demitidos. O diagnóstico levou 15 minutos. Era exatamente o que eu imaginava. A Tech Support tinha tentado reiniciar os serviços na ordem alfabética, como se faz em sistemas padrão. Mas no nosso sistema, a sequência de inicialização tinha que ser específica, porque alguns serviços dependiam de validações que só eram carregadas por outros serviços. Tentar inicializar fora de ordem tinha criado um deadlock no banco de dados. Cada serviço esperando validação de outro que ainda não estava carregado. A solução exigia acesso direto ao servidor de banco de dados, execução de uma série de comandos SQL específicos para desfazer as transações travadas, limpeza manual de tabelas de log corrompidas e então reinicialização dos serviços em uma sequência específica que eu tinha estabelecido anos atrás. Trabalhei 5 horas seguidas. Às 10 da noite de sexta-feira, o sistema voltou ao ar. Lentamente primeiro, processando o backlog de transações acumuladas, depois ganhando velocidade. À meia-noite, estava completamente estável e operacional. Enviei um relatório por e-mail para Vinícius. Sistema restaurado. Causa raiz. Procedimento incorreto de reinicialização. Backlog de 1.847 transações processado. Sistema estável. Disponível para consultoria presencial a partir de segunda-feira, conforme contrato. Na segunda-feira, conforme prometido, os R$40.000 caíram na minha conta. Viajei para Joinville e passei os próximos 10 dias trabalhando na Logimaster. Mas não foi só para consertar o sistema. Vinícius tinha percebido a besteira que tinha feito e queria que eu documentasse absolutamente tudo, criasse procedimentos detalhados de recuperação de falhas, treinasse a equipe da Tech Support nos aspectos críticos da arquitetura. Eu fiz tudo, profissionalmente, metodicamente. Criei 200 páginas de documentação técnica detalhada. Gravei vídeos explicativos de procedimentos críticos. Passei 3 dias inteiros treinando os técnicos da Tech Support, que finalmente entenderam que estavam lidando com algo muito acima da capacidade deles. No 10º dia, sentei novamente com Vinícius. Ele estava visivelmente mais humilde. Fernanda, obrigado pelo trabalho.
Você salvou a empresa. Literalmente. As multas e perdas que conseguimos evitar porque você consertou rápido foram... Ele fez uma pausa. Significativas. 3.200.000 reais, eu disse. Segundo o relatório financeiro que circulou internamente. Vi no e-mail que acidentalmente me incluíram. Ele ficou vermelho. Sim, foi um evento catastrófico, que nos fez reavaliar algumas decisões estratégicas. Quer dizer que me demitir para economizar 9.000 reais por mês foi uma decisão ruim? Perguntei sem conseguir evitar o tom sarcástico. Vinícius respirou fundo. Quero oferecer sua volta. Como gerente de TI, não mais coordenadora. Salário de 25.000 mensais, bônus de performance, participação nos lucros e um contrato que garante estabilidade por 3 anos. Eu já tinha pensado sobre isso durante os 10 dias. Tinha 2 opções. Voltar ganhando muito mais ou usar aquilo como alavanca para algo melhor. Vinícius, eu aprecio a oferta, mas não vou voltar. Ele arregalou os olhos, claramente não esperando isso. Por quê? É uma oferta excelente. Porque vocês me demitiram no momento em que acharam que podiam me substituir por algo mais barato. Porque vocês não valorizaram o conhecimento crítico que eu tinha, até ele quase destruir a empresa. Porque eu não confio mais em trabalhar num lugar onde sou vista apenas como um custo a ser otimizado. Vocês estão sentindo essa energia? Essa sensação de virar o jogo, de fazer o valor do seu trabalho ser finalmente reconhecido no preço que ele sempre deveria ter sido? Se essa história está ressoando com você, se inscreva agora para não perder o final. E me conta nos comentários, você já teve a chance de cobrar seu valor real depois de ser desvalorizado? Compartilha aqui. Esse é nosso espaço de apoio mútuo, nossa comunidade de profissionais que sabem o próprio valor. Saí da LodgeMaster pela segunda vez, mas dessa vez como consultora bem paga e respeitada. Os 80.000 reais dos 10 dias de consultoria, mais os 10.000 do adiantamento pessoal do Vinícius, me deram uma folga financeira confortável para ser seletiva na próxima oportunidade. 2 semanas depois, recebi uma proposta da Hiperlog Soluções, uma empresa de software especializada em sistemas para o setor de transportes, sediada em Florianópolis. Eles tinham ouvido falar do caso da LodgeMaster. Notícias viajam rápido no setor. Me ofereceram posição de arquiteta de sistemas sênior, salário de 32.000 mensais, trabalho remoto 3 dias por semana e a oportunidade de liderar o desenvolvimento da próxima geração do ERP deles. Aceitei. E nos 6 meses, desde então, tenho trabalhado no projeto mais desafiador e satisfatório da minha carreira, construindo um sistema que vai servir dezenas de empresas de logística, não apenas uma. Com documentação adequada, com equipe bem dimensionada, com reconhecimento e respeito. Quanto à LodgeMaster, eles sobreviveram. Contrataram um gerente de TI permanente pagando 28.000 mensais, 80% a mais do que me pagavam. Aumentaram o orçamento de TI em 150%. Demitiram a Tech Support e contrataram uma empresa especializada 3 vezes mais cara. Tudo isso para nunca mais correrem o risco de perder 3 milhões em 3 dias. Vinícius continua como CFO, mas ouvi dizer que levou uma bronca monumental do conselho administrativo. A tentativa dele de otimizar custos tinha custado mais em 10 dias do que ele teria economizado em 5 anos me mantendo no emprego. E tem um detalhe delicioso. 2 meses atrás, a LodgeMaster me contratou novamente como consultora, dessa vez por 15.000 reais para revisar e otimizar alguns módulos do sistema. Ou seja, em 6 meses após me demitirem, já me pagaram 105.000 reais em consultorias, mais do que teriam pago se eu tivesse continuado como funcionária. A matemática é brutal e linda. Eles me demitiram para economizar aproximadamente 100.000 reais por ano em salário. Gastaram 95.000 em consultoria emergencial comigo, mais 300.000 em upgrade de infraestrutura de TI, mais 250.000 a mais por ano com o novo gerente e a nova empresa de suporte. Total, 645.000 no primeiro ano. Economia líquida, 0. Prejuízo, 3.200.000 da crise do sistema. A lição aqui é cristalina. Conhecimento crítico não é custo, é investimento, é ativo estratégico. E quando você trata conhecimento como custo a ser cortado, você está criando um passivo que vai cobrar juros altíssimos. Vinícius Cardoso aprendeu isso da forma mais cara possível. Ele olhou para uma planilha, viu um número que achava alto e decidiu que podia substituir por um número menor. Não parou para pensar no valor que aquele número representava. Não calculou o custo de risco.
Não considerou que alguns profissionais são indispensáveis não porque querem ser, mas porque construíram sistemas tão integrados ao funcionamento da empresa que removê-los é como remover um órgão vital. Hoje eu ganho o triplo do que ganhava na Logimaster. Trabalho em projetos mais interessantes, tenho qualidade de vida melhor. E tudo isso porque Vinícius achou que eu era cara demais. Então, obrigada, Vinícius. Obrigada por me demitir. Obrigada por me subestimar. Obrigada por me dar a oportunidade de provar meu valor da forma mais incontestável possível, cobrando 3 vezes mais para consertar o desastre que você criou ao tentar me substituir. No xadrez corporativo, às vezes a melhor jogada é deixar o adversário se enforcar com a própria corda. Eu não sabotei nada, não plantei bombas relógio no código, não precisei. Simplesmente deixei que a realidade técnica fizesse o trabalho. Sistemas complexos são frágeis, conhecimento especializado é raro, e tentar economizar cortando quem mantém o coração tecnológico da empresa batendo é a receita perfeita para um infarto corporativo milionário. Jaque mate, Vinícius. Com documentação completa agora, mais 3 milhões de reais mais pobre e muito mais sábio sobre o verdadeiro custo do conhecimento.